Você já se pegou em um ponto da vida onde todas as portas se fecharam, onde a lógica humana gritava impossível e a única saída parecia ser a desistência? O que ninguém te contou é que a chave para abrir essas portas intransponíveis não reside em anos de esforço, mas em um minuto de fé inabalável que tem o poder de reescrever sua história e a de sua descendência. Não se trata de uma fé cega ou ingênua, mas de uma certeza sobrenatural que ignora os prognósticos e se agarra à onipotência divina. Muitos cristãos se perdem na complexidade das orações e rituais, esquecendo-se que Deus não se impressiona com a quantidade de palavras, mas com a profundidade da confiança. Os santos, como Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, não operavam milagres por sua erudição, mas por uma fé que, mesmo na aridez do deserto, florescia com a convicção de que Deus pode fazer o que lhe apraz. Este vídeo é o seu guia para desbloquear essa dimensão de fé, transformando o seu desespero em um portal para o extraordinário. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir como 60 segundos de pura confiança podem desmantelar gigantes e mover montanhas que pareciam eternas. Desde cedo, somos programados para aceitar as limitações do mundo. Isso não tem jeito. Você não vai conseguir. É impossível. O que ninguém te contou é que a palavra impossível é uma invenção humana que não existe no dicionário de Deus. Ela é uma mentira que a fé tem o poder de desmascarar e anular em um instante. O conceito de impossível é a barreira que a nossa mente constrói, mas que a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, consegue derrubar com um simples sim à vontade divina. Jesus nos ensinou que tudo é possível ao que crê, uma verdade que ecoa através dos séculos, desde os milagres bíblicos até as conversões e curas extraordinárias de nossos dias. O que você está prestes a aprender não é uma técnica, mas uma reprogramação mental e espiritual que te permitirá ver além das circunstâncias. O 1 minuto de fé inabalável é o tempo que sua alma leva para se render completamente à onipotência de Deus, desfazendo todas as amarras do impossível. Quando você entender que o poder não está em você, mas em aquele que te criou, as portas que pareciam fechadas para sempre começarão a ranger e, com uma força invisível, se abrirão diante de seus olhos, revelando um caminho que você jamais ousou sonhar. Vivemos em uma era de barulho constante, onde as vozes do medo e da dúvida tentam sufocar a pequena chama de esperança que resta em nosso interior. O que ninguém te contou é que a porta do impossível não se abre com gritos ou desespero, mas no silêncio de uma alma que decidiu não mais escutar as previsões do mundo para ouvir apenas o sussurro do Criador. Esse 1 minuto de fé inabalável é, na verdade, um ato de rebeldia espiritual contra o caos que nos cerca. É o momento em que você decide que a palavra final sobre sua saúde, suas finanças ou sua família não pertence a um relatório médico ou a um gerente de banco, mas ao Senhor dos Exércitos. No catolicismo, aprendemos que o recolhimento é a oficina dos milagres. Quando você silencia o medo por apenas 60 segundos, você cria um vácuo que a glória de Deus é atraída para preencher. É nesse curto intervalo de tempo que as correntes da ansiedade são rompidas e a sua visão é limpa para enxergar que o exército que luta a seu favor é infinitamente maior do que as muralhas que se levantam contra você. A paz que surge desse momento não é uma fuga da realidade, mas a consciência de que você está ancorado em uma rocha que nenhum terremoto pode abalar. Muitos acreditam que a oração é uma tentativa de convencer Deus a mudar de ideia, mas a verdadeira fé inabalável é o reconhecimento de que Ele já nos deu tudo o que precisamos através de sua graça. O que ninguém te contou é que, ao acessar esse minuto de confiança absoluta, você reveste a sua vida com uma autoridade espiritual que faz o inferno recuar. Quando você para de pedir se for possível e passa a declarar eu sei em quem tenho crido, a atmosfera ao seu redor se transforma. Essa autoridade não nasce da soberba, mas da humildade de quem reconhece que sem Deus nada pode fazer, mas que com Ele as leis da natureza podem ser sustentadas
suspensas para que a justiça divina prevaleça. O impossível é apenas o palco onde Deus demonstra sua soberania para aqueles que ousam não duvidar. Ao assistir a esta mensagem, você está sendo treinado para não ser mais uma vítima das circunstâncias, mas um protagonista da sua própria vitória. O minuto decisivo é agora, o instante em que você desvia o olhar da tempestade e o fixa no Mestre que caminha sobre as águas. É nessa conexão sagrada que o ferro se torna leve, o deserto se torna fonte e a porta que estava trancada por gerações cede diante da força de um coração que se recusa a aceitar a derrota. Muitas vezes, a distância entre você e o seu milagre não é medida em quilômetros ou anos, mas em um simples ajuste de frequência na sua alma. O que ninguém te contou é que a porta do impossível exige uma sintonia fina, onde o seu querer humano se dissolve completamente na vontade soberana de Deus. Esse 1 minuto de fé inabalável funciona como um reset espiritual. É o momento em que você para de lutar contra a correnteza e começa a fluir com o rio da providência. No catolicismo, a maior expressão dessa fé foi o Fiat de Maria, um sim incondicional que abriu as portas do impossível para toda a humanidade. Quando você se cala e permite que a vontade de Deus seja a sua prioridade, você remove os filtros da dúvida que impediam a luz divina de atravessar a sua realidade. Não é sobre pedir mais, mas sobre confiar melhor. Este vídeo é um convite para que você pare de tentar forçar as portas com as suas próprias mãos e passe a usar a chave da rendição. Ao alinhar o seu coração com o céu por apenas 60 segundos, você verá que o que era um bloqueio intransponível se torna subitamente o cenário da sua maior promoção espiritual. A ansiedade vive no futuro e o remorso no passado, mas o impossível só é vencido no campo de batalha do hoje. O que ninguém te contou é que a fé inabalável não é uma reserva para amanhã, mas uma ferramenta de uso imediato que exige a sua presença total no agora. Se você passar a vida esperando o momento perfeito para acreditar, o impossível continuará sendo a sua sombra. O milagre bíblico da multiplicação dos pães e peixes não aconteceu depois de um planejamento estratégico, mas no exato minuto em que o pouco foi colocado com fé nas mãos de Jesus. Esse 1 minuto de entrega total é capaz de gerar um efeito cascata que conserta anos de perdas e decepções em um piscar de olhos. Enquanto você ouve estas palavras, entenda que a porta não vai se abrir quando os seus problemas acabarem. Ela se abre para que os seus problemas possam ser vencidos. A fé é a substância do agora. É o combustível que aciona o motor da intervenção divina enquanto você ainda está no meio do fogo. Não espere a dor passar para declarar a sua vitória. É neste exato segundo, enquanto a sua alma se aquieta sob esta mensagem, que o cadeado do impossível é destruído e o caminho para a sua nova vida começa a ser pavimentado com a glória de Deus. Muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao limite das nossas forças e que o deserto se torne o nosso único horizonte, não para nos destruir, mas para que aprendamos que a nossa subsistência vem apenas dele. O que ninguém te contou é que a porta do impossível geralmente está localizada no lugar mais árido da sua vida, escondida sob as areias da prova. Esse 1 minuto de fé inabalável é o que te impede de desfalecer quando todos ao seu redor dizem que você foi abandonado. No catolicismo, os grandes desertos espirituais de santos como São João da Cruz foram, na verdade, os períodos de maior fecundidade, pois é na ausência de recursos humanos que o sobrenatural encontra espaço para se manifestar. Se hoje você se sente cercado pelo vazio e pelo silêncio, este vídeo é o sinal de que a sua sede está prestes a ser saciada pela fonte da vida. O deserto não é o seu fim, é o terreno onde Deus está cavando os alicerces de um milagre que ninguém poderá derrubar. Quando você escolhe confiar por 1 minuto, mesmo com a garganta seca de tanto clamar, você prova para o mundo espiritual que a sua fé não depende de circunstâncias, mas
da fidelidade daquele que te prometeu a Terra Santa. Enquanto você luta contra a sensação de impotência diante do impossível, o que ninguém te contou é que a sua fé inabalável funciona como um comando de ativação para o exército celestial que te rodeia. Cada segundo de confiança absoluta que você dedica a Deus levanta um escudo de proteção ao seu redor que nenhuma seta de inveja ou desânimo pode atravessar. A tradição católica nos ensina que o anjo da guarda e as milícias de São Miguel Arcanjo agem com mais vigor quando a criatura reconhece a sua pequenez e se lança nos braços do Criador. Esse 1 minuto de entrega total é o momento em que você entrega o controle da batalha para quem realmente pode vencê-la. Imagine que, ao decidir não mais murmurar e passar a adorar no meio da dificuldade, você está limpando o caminho para que os anjos removam as pedras que bloqueavam a abertura da sua porta. A sua confiança é a arma mais poderosa do seu arsenal. Ela confunde os inimigos e atrai o favor do rei. Não tenha medo das sombras que se projetam sobre o seu futuro. O que está por trás da porta do impossível é uma luz tão intensa que dissipará toda a escuridão que um dia tentou te convencer de que você estava sozinho. A nossa mente humana é viciada em cálculos, estatísticas e probabilidades, mas o que ninguém te contou é que a porta do impossível só se abre quando paramos de tentar somar os nossos recursos e começamos a confiar na multiplicação divina. Esse 1 minuto de fé inabalável é o momento em que você abandona a matemática da escassez para entrar na aritmética da abundância de Deus. Enquanto o mundo diz que não há tempo suficiente, que a idade passou ou que o prejuízo é irreversível, o Senhor do tempo se levanta para restaurar os anos que foram consumidos. No catolicismo, contemplamos milagres onde o pouco se tornou muito e o nada se tornou tudo, provando que Deus não precisa de matéria-prima para criar uma saída. Ele precisa apenas da sua permissão para ser Deus na sua vida. Ao dedicar este minuto de confiança radical, você está dizendo ao universo que a sua provisão não vem do sistema deste mundo, mas do celeiro inesgotável do Pai. O impossível é apenas uma questão de perspectiva. Para quem olha para baixo, é um abismo. Para quem olha para cima com fé, é o degrau para o próximo nível de glória. Muitas vezes, acreditamos que a nossa luta contra o impossível é uma batalha solitária e individual. Mas o que ninguém te contou é que a sua decisão de ter fé hoje é o que vai destravar as portas para os seus filhos e netos. Esse 1 minuto de fé inabalável não é apenas um evento isolado no tempo, é uma semente de autoridade espiritual que você está plantando no solo da sua linhagem. Quando você se recusa a aceitar a derrota diante de uma porta trancada, você está ensinando a todos os que virão depois de você que o Deus que você serve é maior do que qualquer barreira hereditária ou maldição familiar. A história católica é repleta de exemplos de famílias inteiras que foram salvas pela fé persistente de um único membro que não se dobrou ao impossível. Este vídeo é o seu chamado para se tornar esse pilar de força. Ao acreditar que a porta vai se abrir agora, você está cortando as correntes que prendiam o seu passado e garantindo que o seu futuro seja marcado pela liberdade e pela vitória. O seu minuto de fé é um legado de luz que dissipará as trevas de qualquer impossibilidade que tente se levantar contra o seu nome. Muitas vezes, confundimos fé com uma espera passiva, quase uma resignação melancólica diante do destino. O que ninguém te contou é que a fé inabalável que abre as portas do impossível é, na verdade, uma paciência ativa, uma força que não se cansa de bater enquanto espera o som da fechadura se abrindo. Esse 1 minuto de confiança é o exercício de quem sabe que o tempo de Deus é um tecido perfeito, onde cada fio de espera é necessário para que o milagre seja completo e duradouro. Na tradição
tradição católica, essa virtude é o que sustentou os santos durante anos de silêncio. Eles não duvidavam da resposta. Eles apenas se preparavam para a magnitude dela. Quando você dedica esse minuto para reafirmar sua confiança, você está dizendo a Deus que confia no relógio dele mais do que no seu. O impossível não cede ao desespero. Ele se rende à constância de quem decidiu que não sairá da presença do Senhor até que a promessa se cumpra. Este vídeo é o combustível para que a sua chama não se apague na última hora, pois a porta costuma abrir justamente no momento em que a nossa paciência humana está prestes a se esgotar, dando lugar à força divina. Ao longo da caminhada, as decepções e as portas que se fecharam no passado podem ter roubado a sua capacidade de sonhar e de acreditar no extraordinário. O que ninguém te contou é que esse 1 minuto de fé inabalável tem o poder de realizar uma cirurgia espiritual em sua alma, removendo as cicatrizes da descrença e devolvendo a você o brilho nos olhos de quem espera um grande acontecimento. A porta do impossível não se abre para quem carrega o peso do talvez, mas para quem se reveste da certeza do com certeza. É preciso perdoar a vida pelas vezes em que as coisas não saíram do seu jeito, para que você possa abraçar o novo jeito que Deus preparou para você. No coração da fé católica, a esperança é uma virtude teologal, um presente direto de Deus que nos permite enxergar o sol mesmo quando a noite parece eterna. Este minuto de conexão agora é o seu ato de retomada. Você está pegando de volta a chave que o medo havia escondido. Ao decidir crer novamente, você desativa o sistema de defesa da sua mente que tentava te proteger da decepção e ativa o sistema de recepção do céu, que te prepara para o impacto de uma bênção que vai além de tudo o que você pediu ou imaginou. Muitas vezes, a sua vida parece um labirinto onde a cada tentativa de avanço você esbarra na mesma parede ou na mesma negação. O que ninguém te contou é que a porta do impossível permanece trancada, porque você está tentando abri-la com a mesma mentalidade que te levou ao fracasso. Esse 1 minuto de fé inabalável é o choque necessário para quebrar o ciclo vicioso de derrotas que se repete há anos na sua história. Quando você para de reclamar da porta fechada e passa a adorar aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, você muda a frequência espiritual da sua casa. No catolicismo, a intercessão de Maria e dos anjos serve para nos mostrar que não estamos presos a um destino cruel, mas sim envolvidos por uma providência que sabe o momento exato de intervir. Este minuto de fé é o seu grito de liberdade. É o instante em que você decide que o padrão de sofrimento da sua linhagem termina em você. Ao fixar seus olhos na promessa divina por apenas 60 segundos, você desintegra as barreiras invisíveis que o desânimo construiu, permitindo que o novo de Deus finalmente encontre um caminho para entrar. O mundo físico é limitado pelos sentidos, mas o que ninguém te contou é que a fé inabalável funciona como um par de olhos espirituais que te permitem enxergar a saída onde todos os outros juram que só existe um muro de concreto. Esse 1 minuto de entrega profunda é o que separa o espectador do milagre daquele que o vive na pele. Enquanto as pessoas ao seu redor estão focadas na espessura do problema, você está sendo convidado por este vídeo a focar na fragilidade de qualquer barreira diante do sopro do Espírito Santo. A história da igreja é feita de homens e mulheres que caminharam em direção a abismos e viram pontes surgirem do nada, simplesmente porque não duvidaram. O impossível é um mestre que testa a sua visão. Se você olhar para a porta com os olhos da carne, ela parecerá de ferro. Se olhar com os olhos da alma, perceberá que ela já foi destrancada pelo sacrifício de Cristo. Use este minuto para recalibrar a sua percepção. Acredite que a solução está mais próxima do que o seu medo sugere e que o obstáculo que hoje te faz chorar será amanhã o pedestal do seu testemunho de vitória. Chega um momento em que a alma cansa de apenas observar a vida passar e decide que a estagnação não será o seu capítulo final.
O que ninguém te contou é que a porta do impossível cede quando a sua determinação espiritual se torna maior do que a sua dor física ou emocional. Este 1 minuto de fé inabalável funciona como uma ordem de despejo para todo espírito de atraso que tentava se instalar na sua trajetória. Em vez de se perguntar por que as coisas não mudam, você começa a declarar que a mudança já está em curso nos tribunais do céu. Na espiritualidade católica, entendemos que a perseverança final é a maior das graças. É o ato de continuar batendo mesmo quando as mãos estão cansadas. Ao dedicar esse curto intervalo de tempo para uma entrega radical, você sinaliza ao mundo espiritual que não aceita mais migalhas. A partir deste segundo, a sua postura deixa de ser a de uma vítima das circunstâncias e passa a ser a de um herdeiro das promessas. Alguém que sabe que a fechadura já foi girada e que o próximo passo é simplesmente atravessar o portal que a sua fé acabou de escancarar. Raramente percebemos que a força para vencer o impossível não vem de um estoque acumulado, mas de uma renovação diária que acontece no centro do nosso ser. O que ninguém te contou é que a fé não precisa ser um sentimento avassalador para funcionar. Ela precisa apenas ser uma decisão inegociável de 60 segundos. Esse minuto de confiança atua como um combustível de alta octanagem que limpa as impurezas da dúvida e te dá o impulso necessário para subir a ladeira que antes parecia íngreme demais. No exemplo de vida dos grandes místicos, a vitória nunca foi sorte, mas o resultado de uma alma que se recusou a olhar para trás quando o cansaço batia à porta. Se você sente que suas forças estão no fim, este vídeo é o seu ponto de reabastecimento sobrenatural. A porta que antes parecia pesada demais para ser movida, agora se torna leve, pois você parou de empurrar com a sua força muscular e passou a permitir que o braço forte do Senhor fizesse o trabalho pesado. O impossível se retira humildemente quando encontra uma criatura que decidiu que a esperança é o seu oxigênio e a confiança absoluta é o seu único plano de ação. Frequentemente somos enganados pela aparência das circunstâncias, acreditando que uma porta está trancada só porque não ouvimos o barulho da chave. O que ninguém te contou é que Deus costuma trabalhar no silêncio das estruturas invisíveis antes de manifestar a solução no mundo material. Esse 1 minuto de fé inabalável é o seu passaporte para sair da ditadura do visível e entrar na dimensão onde o milagre já é real. Na teologia católica, a fé é definida como a substância das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ou seja, você não precisa ver a porta aberta para saber que o caminho está livre. Quando você se recusa a ser guiado pelo que vê e passa a ser movido pelo que crê, o impossível perde a sua substância e se torna apenas uma sombra passageira. Este vídeo é o seu treinamento para manter o foco no autor da vida enquanto o cenário ao redor ainda parece confuso. A sua confiança de hoje é o alicerce da sua celebração de amanhã, pois a vitória não começa no evento, mas na convicção interna de que o Senhor já assinou o seu decreto de libertação. É fundamental compreender que muitas das impossibilidades que te cercam são, na verdade, tentativas do inimigo de te cansar, para que você desista de tomar posse do que já é seu por direito. O que ninguém te contou é que a porta do impossível muitas vezes requer um último esforço de fé. Aquele suspiro de confiança que damos quando achamos que não temos mais nada a oferecer. Esse minuto decisivo é o ponto de ruptura onde a sua alma se desprende das amarras do desânimo e se lança no oceano da misericórdia divina. Ao longo da história da salvação, vemos que Deus sempre intervém no minuto 45 do segundo tempo, justamente para que a glória seja apenas dele e para que a sua fé seja provada como ouro no fogo. Não permita que o tempo de espera roube a sua herança. A porta que você tanto buscou não está apenas sendo aberta,
Ela está sendo removida do caminho para que você tenha livre acesso a uma nova fase de prosperidade espiritual e paz. Cada segundo de adoração em meio à prova é um passo a menos para o abraço do Pai, que te espera do outro lado com a mesa preparada e o banquete da vitória pronto. Neste exato instante, enquanto as últimas palavras desta mensagem ecoam em seu interior, uma transmutação espiritual está ocorrendo. O que era angústia se torna autoridade. O que ninguém te contou é que este 1 minuto de fé inabalável selou um pacto de confiança que o mundo espiritual é obrigado a respeitar. Selar esse momento significa que, ao sair deste vídeo, você não levará consigo apenas uma emoção passageira, mas um decreto de posse sobre o que antes parecia inalcançável. Imagine que o Espírito Santo está agora colocando um selo de proteção sobre a sua mente, impedindo que os pensamentos de derrota voltem a construir muros onde Deus já abriu portais. A partir de agora, o silêncio que antes te assustava será interpretado como o tempo de maturação da sua bênção. Você se tornou um sentinela da esperança, alguém que não se abala com o ranger das portas velhas se fechando, pois sabe que a estrutura do impossível foi implodida pela sua decisão de crer contra toda a esperança humana. Ao abrir os olhos para o mundo lá fora, você perceberá que a paisagem da sua vida começou a mudar, não porque os problemas sumiram instantaneamente, mas porque você cresceu e os superou. O que ninguém te contou é que a porta do impossível, uma vez aberta pela fé, nunca mais pode ser trancada pelo medo ou pela inveja alheia. Você entra agora em um tempo de colheita acelerada, onde as respostas que demoravam anos para chegar começarão a se manifestar em dias e horas. Vá em paz e com a certeza de que o Deus que sustenta as estrelas é o mesmo que hoje segurou a sua mão e te guiou através do vale. A sua história de causa perdida termina aqui e começa o seu testemunho de causa vencida para a glória do Altíssimo. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, confirmando que o milagre não é apenas uma possibilidade, mas a sua nova realidade. O tempo do impossível acabou. O tempo da manifestação da glória de Deus em sua vida acaba de começar. Amém.